Domingo agitado no Flamengo. Torcida perde a paciência após derrota amarga para o Fortaleza. Jornalista vazou informações sobre possível contratação encaminhada para o ataque em 2026. Escalação vazada para o jogo diante do Racing e muito mais. Então, fica até o final para saber tudo sobre o clube mais amado do Brasil. Sem mais, bora pro conteúdo agora. Agora, vamos falar desse vexame que o Flamengo protagonizou diante do Fortaleza. Gente, assim, vou ser muito sincero. A escalação, quer dizer, vamos lá. Bruno Henrique foi algo que me incomodou na escalação. Eu não vou criticar a escalação dos 11 iniciais, só o do Bruno Henrique. E por quê? O Bruno Henrique já havia dito que não quer jogar nessa posição. Inclusive, durante o intervalo, ele tentou se justificar, segundo ele, se retratar, e eu vou ler exatamente o que ele disse no intervalo, tá? No intervalo ele disse o seguinte: sobre a posição, eu acho que ficou o Bruno não quer jogar. Vou me retratar aqui. Nós temos o melhor 9. Quando o Pedro não tiver à disposição, eu posso jogar. Eu estou aqui para servir o Flamengo, disse o Bruno Henrique. Engraçado, né, Bruno Henrique? Você falou isso depois que você começou a ficar mais tempo no banco de reservas, que o Pedro começou a viver uma boa fase e não estava tendo mais oportunidade. Aí é mole falar isso. Por que você não falou isso quando você estava sendo titular nessa posição e estava indo mal, inclusive? Falar isso é mole agora. Para mim, essa retratação aqui é pior ainda, porque ficou muito claro que ele só falou isso porque não estava tendo oportunidade, pelo fato do Pedro ser o melhor 9. E assim, o Pedro é muito mais centroavante que o Bruno Henrique, sem sombra de dúvidas. O meu questionamento é: Bruno Henrique, se você estivesse jogando, performando, você ia falar isso aqui? Eu duvido. Eu duvido. E diante disso aqui, o Felipe Luiz errou ao colocar o Bruno Henrique como centroavante. Errou. Ele tinha outras opções, outras possibilidades. Ele tinha o Juninho, que é da posição. Não gosto do Juninho. Ele tinha o Gonzalo Plata para fazer essa função. Não queria. Ele tinha um Wallace Ian para fazer essa posição. Inclusive o Wallace Ian entrou bem durante o jogo, cheio de vontade. Vontade é algo também que faltou a esse time inteiro. O primeiro tempo do Flamengo foi uma vergonha, gente. Vergonha. Um time que quer brigar pelo Campeonato Brasileiro não pode jogar dessa maneira diante do penúltimo colocado, que era o Fortaleza. O Fortaleza amassou o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo caiu um pouco de produção, mas mesmo assim teve boas oportunidades. O time do Flamengo todo espaçado. Que vergonha é essa, gente? Como é que vocês, que estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, têm uma performance como essa, um desempenho como esse? É inadmissível. Os jogadores nitidamente sem vontade em campo. A vontade deles em jogar o futebol diante do Fortaleza é a mesma vontade que eu tenho de ir no chá de bebê 4 horas da tarde. Zero. Zero. Foi uma vergonha. Não tem outra palavra para resumir a atuação do Flamengo contra o Fortaleza. Esse resultado foi ridículo. Gente, eu não consigo salvar ninguém nessa atuação. Ninguém. E a minha crítica ao Felipe Luiz na escalação é em relação ao Bruno Henrique, embora ele tenha tentado se justificar na entrevista coletiva, mas na boa, faltou coerência. Felipe Luiz, o Bruno Henrique não estava indo bem na função e já disse publicamente que não quer mais jogar nessa posição. E a justificativa do Felipe Luiz foi: Bruno Henrique falou para mim que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição para ajudar. Tendo o Pedro indisponível, optei pelo Bruno. Sempre o interesse da equipe em primeiro lugar. Hoje entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9 e assim foi. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Quem estava fora deveria ter jogado, é sempre assim. Eu sigo as minhas convicções do que eu acho que é melhor para a equipe. Fecha aspas. Felipe Luiz, você é um cara extremamente inteligente. Você já mudou sua convicção algumas vezes. Vou dar um exemplo. O Saul veio para ser meia. Você falou isso. Depois você mudou sua convicção, o Saul começou a jogar de volante.
O Carrascal veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Você mudou sua convicção, hoje o Carrascal joga até junto do Arrascaeta. O que falta para você mudar sua convicção em relação ao Bruno Henrique? Falta o quê? Que insistência é essa? O Bruno Henrique está mal, está quebrando a bola. E você insiste em colocar o Bruno Henrique. E por que demorou a mudar? Você foi para o intervalo, Felipe Luiz, com um time mal. Você voltou do intervalo com o mesmo time. E 8 minutos depois você vai lá e muda. Por que não mudou logo no intervalo? Então, assim, tem certas coisas que fica questionamento. Eu não salvo ninguém. Felipe Luiz errou, inclusive na escalação do Bruno Henrique durante o jogo nas substituições. Os jogadores foram mal demais. Falta de vontade, falta de disposição. Estavam pensando na quarta-feira? Tudo bem. Vocês são seres humanos. Mas saibam, vocês colocaram em risco o título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, se o Flamengo vencesse o Fortaleza, ia complicar mais ainda a vida do rival Palmeiras. Sabe por quê? Porque agora o Palmeiras pega o Cruzeiro, nesse domingo. O Abel Ferreira, o que pensa? Já que o Flamengo perdeu e eu vou continuar sendo líder do Campeonato Brasileiro se eu perder para o Cruzeiro, eu vou priorizar o jogo de quinta-feira contra a LDU. Foco total no jogo de quinta-feira. E sabe o que vai acontecer? Tem chance de ele vencer o Cruzeiro, mesmo poupando jogadores pensando em quinta-feira, e virar o jogo contra a LDU na quinta-feira. E aí o Flamengo, se passar do Racing na quarta-feira, vai pegar um adversário mais difícil ainda na final da Libertadores. Eu tô falando sério, a LDU é mais fácil que o Palmeiras, gente. Isso sem sombra de dúvidas. Ainda mais não jogando na altitude. Então, assim, foi uma derrota de verdade. Eu acho que essa derrota doeu mais do que qualquer outra aí ao longo da temporada inteira, mais do que aquela do Central Córdoba. Porque a do Central Córdoba, pelo menos você sabia que ia ter como correr atrás na fase de grupos. Agora, essa derrota pode pôr em risco o título do Campeonato Brasileiro, porque não vai depender só do Flamengo. Agora tem que secar o Palmeiras. Inclusive, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o Cruzeiro encosta no Flamengo. Ainda tem isso. Essa derrota foi horrível em todos os sentidos. E bota na conta dos jogadores, que não tiveram nenhuma vontade de jogar, bota na conta do Felipe Luiz, que montou mal o time no setor ofensivo, e ainda demorou a mexer, e quando mexeu mal. Outra coisa, não gosto do Juninho, mas também não dá para colocar o cara 3 minutos em campo. Gente, isso é um absurdo. 3 minutos em campo. O Juninho merecia mais oportunidade. O próprio Alan Cian entrou muito bem, poderia ter entrado antes. Inadmissível. Inadmissível. Eu ontem não gravei vídeo pós-jogo porque eu precisava descansar. Eu estava exausto. Exausto, eu sou ser humano. Mas Deus escreveu certo com linhas tortas. Porque se eu gravo vídeo, faço live, depois do jogo de ontem, o meu advogado ia ter que entrar em cena, porque eu ia falar cada coisa. Porque o que aconteceu ontem foi falta de respeito com os torcedores. Feio, feio, feio. Uma derrota ridícula, patética. Jogo de quem não quer ser campeão do Campeonato Brasileiro. E repito, não é para os jogadores esquecerem, não é para o técnico Felipe Luiz esquecerem essa noite. Pelo contrário, eles têm que lembrar. Quando botar a cabecinha no travesseiro e for dormir, tem que lembrar do jogo de ontem. Para não acontecer isso. E quarta-feira só depende de vocês, hein? Jogo complicado. Dito isso, galera, um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana, que Papai do Céu abençoe todos vocês aí, muita disposição, muita saúde, e vão para cima porque é uma semana extremamente importante para o Flamengo. Pega o Racing quarta-feira e o Sport sábado pelo Campeonato Brasileiro. Tamo junto e fui! O Flamengo vive um momento de reflexão e reconstrução emocional após a derrota por 1-0 para o Fortaleza, no Castelão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O revés inesperado trouxe frustração
e aumentou a pressão sobre a equipe, especialmente por ocorrer às vésperas de uma das partidas mais decisivas da temporada, a semifinal da Libertadores contra o Racing, marcada para a próxima quarta-feira, na Argentina. Mesmo com a dor da derrota, os jogadores e a comissão técnica tentam manter a serenidade e focar na recuperação física e mental para o duelo continental. Na saída do gramado, os discursos de Arrascaeta e Jorginho resumiram o sentimento do elenco. O reconhecimento da derrota como uma batalha perdida, mas também a necessidade de virar a página rápido e seguir em frente. O meio-campista uruguaio, um dos líderes do grupo, foi direto ao falar sobre a partida. É uma derrota muito dolorosa, uma batalha perdida. Não podemos abandonar agora, ainda temos 9 finais pela frente. Cada jogo é muito importante. Sabíamos que seria uma partida complicada. O rival jogava a vida. Infelizmente, no primeiro tempo, não entendemos muito bem o jogo, disse o camisa 14, visivelmente abatido, mas com discurso firme. Jorginho, por sua vez, reforçou a ideia de superação e destacou a necessidade de aprendizado após o resultado negativo. Foi uma derrota pesada, não esperávamos por isso. Trabalhamos duro para sair com o resultado positivo e não conseguimos. Agora temos uma decisão importante na quarta-feira, e o que nos resta é virar essa página rapidamente, engolir seco, digerir essa derrota e focar no que vem pela frente, porque será o jogo mais importante do ano, afirmou o volante. Reforçando o tom de urgência que paira sobre o ambiente rubro-negro, os 2 jogadores evitaram apontar culpados ou buscar explicações simplistas para o revés, mas reconheceram que o desempenho ficou abaixo do esperado, principalmente na etapa inicial. Arrascaeta mencionou as dificuldades do gramado e a postura aguerrida do adversário como fatores que influenciaram no resultado. A gente sempre tenta dar o nosso melhor. Às vezes as coisas correm bem, às vezes não. O rival também joga. E hoje foi um time que se dedicou muito. O campo era um pouco complicado, a bola ficava presa na grama e isso atrapalhou um pouco o nosso ritmo. Corrigimos isso no segundo tempo, melhoramos, mas infelizmente não conseguimos empatar ou virar o jogo, completou o uruguaio. Jorginho, por sua vez, destacou o cansaço acumulado e o aspecto emocional da sequência intensa de partidas. Foi bem puxado, mas não podemos usar isso como desculpa. Quem quer ser campeão precisa enfrentar e superar as dificuldades. Tivemos jogos muito pesados nas últimas semanas e talvez tenhamos sentido o desgaste emocional. Mas isso faz parte. E agora o foco é total na Libertadores, explicou o volante. Consciente do desafio que se aproxima, após o duelo, o elenco recebeu um dia de folga para descansar e se reapresentará na segunda-feira, quando a delegação embarcará para a Argentina. O técnico Felipe Luiz terá 4 dias de preparação até a semifinal, tempo considerado suficiente para trabalhar aspectos táticos e físicos e tentar recuperar a confiança do grupo. A boa notícia é que o departamento médico acredita que a maioria dos jogadores estará à disposição, com exceção de Pedro e Everton Cebolinha, que seguem fora por lesão. Arrascaeta destacou a importância da estrutura do clube nesse momento de recuperação. O Flamengo tem uma estrutura excelente para cuidar da recuperação dos jogadores. Sabemos o quanto o fim da temporada é desgastante, mas todos queremos estar em campo, porque temos um compromisso com o clube e com o nosso grupo. Queremos ganhar cada jogo. Depois, o treinador escolhe quem vai começar, comentou o uruguaio. Jorginho completou o discurso, enfatizando a preparação mental e física para enfrentar o Racing. Vai ser uma partida dura, com uma atmosfera intensa. Precisamos estar preparados emocional e fisicamente, porque será um jogo gigante e a gente quer muito vencer. Esse é o tipo de confronto que define o caráter de um time, afirmou o volante. Se dentro de campo a derrota para o Fortaleza acendeu o sinal de alerta, fora dele surgem dúvidas sobre o ataque rubro-negro. O time já sabe que não contará com Pedro, lesionado, e o desempenho abaixo da média de Bruno Henrique como centroavante reacendeu a discussão sobre sua melhor posição.
Desde que assumiu o comando, Felipe Luís vem testando o camisa 27 na função de referência ofensiva, mas a atuação no Castelão deixou dúvidas sobre a manutenção dessa escolha para o duelo contra o Racing. O treinador abordou o tema na coletiva após o jogo e explicou a situação com clareza. O Bruno me disse há algumas semanas que se sente mais confortável jogando em outra posição, mas que sempre estará à disposição para ajudar quando eu precisar. Quando o Pedro estava disponível, eu o colocava onde se sentia melhor. Agora, com o Pedro fora, o time precisa de alguém que faça o papel de 9, e o Bruno se colocou à disposição. O interesse coletivo vem sempre antes do individual. Precisamos do sacrifício de todos. Infelizmente, não conseguimos vencer. Mas mantenho minhas convicções, disse Felipe Luís, mostrando confiança na postura profissional do atacante. Durante o intervalo da partida, Bruno Henrique também fez questão de esclarecer o mal-entendido que se criou nas últimas semanas. Acho que ficou a impressão de que eu não queria jogar de 9, e não é isso. O Flamengo tem o melhor centroavante do Brasil, que é o Pedro, jogador de nível de seleção. Quando ele estiver disponível, é natural que jogue. Mas quando não puder jogar, estarei pronto para assumir essa função. O importante é ajudar o time. Nunca foi questão de recusar posição, é sobre entender o momento e o que o treinador precisa de mim, explicou o camisa 27. Ainda assim, o desempenho da equipe levantou questionamentos internos. Felipe Luís terá de decidir entre manter Bruno Henrique centralizado ou apostar em outras alternativas. Plata, um dos favoritos para ocupar a função, foi mantido aberto pela direita diante do Fortaleza e não chegou a ser testado na posição. O Alecian também é uma opção e chegou a atuar de forma mais móvel no segundo tempo no Castelão. Carrascal e Juninho são outras possibilidades, sendo este último acionado nos minutos finais da partida, o que pode indicar maior confiança por parte da comissão técnica. Até mesmo Arrascaeta foi questionado sobre a chance de atuar como um falso 9 na semifinal. O uruguaio preferiu não entrar em detalhes, mas mostrou-se aberto à ideia. Isso é com o treinador. Ele vai decidir o que é melhor para o time. Eu estou preparado para ajudar no que for necessário. Essa sequência de jogos foi muito pesada, então agora é descansar e se preparar bem para quarta-feira. Respondeu o camisa 14, a derrota em Fortaleza, além de interromper a sequência de bons resultados que o Flamengo vinha acumulando, com atuações convincentes contra Botafogo, Palmeiras e o próprio Racing, serviu como alerta para a equipe. Apesar de o time ainda estar vivo nas principais competições, a instabilidade em momentos decisivos preocupa. Felipe Luís, que desde que assumiu o comando, vem buscando consolidar uma identidade de jogo mais equilibrada e dinâmica, agora precisa lidar não apenas com ajustes táticos, mas também com o aspecto emocional dos jogadores. O ambiente no vestiário após o jogo foi de frustração, mas também de cobrança positiva. A comissão técnica entende que tropeços acontecem, mas espera uma resposta imediata, especialmente diante do Racing, um adversário conhecido pela intensidade e pela força como mandante. A viagem para a Argentina será encarada como um recomeço. O foco, segundo fontes internas do clube, é reconstruir a confiança e fortalecer o espírito coletivo que marcou as boas atuações anteriores. A torcida, embora decepcionada com o resultado no Castelão, ainda acredita na equipe. As redes sociais do clube foram tomadas por mensagens de apoio e também de cobrança. Muitos torcedores pedem mais garra e atenção nos momentos decisivos. O clima, portanto, é de tensão controlada, um misto de esperança e apreensão. O Flamengo chega à reta final da temporada, dividido entre o sonho da Libertadores e a necessidade de não se distanciar na tabela do Brasileiro. Felipe Luís tenta administrar o elenco, mesclando experiência e juventude, e aposta na união do grupo para superar as dificuldades. Jogadores como Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e David Luiz
tem papel fundamental nesse processo, tanto pela liderança quanto pela capacidade de influenciar o comportamento dos mais jovens. Nos próximos dias, o foco estará totalmente voltado para o Racing. O Departamento de Fisiologia planeja uma recuperação intensiva, com sessões específicas para os atletas mais desgastados. A expectativa é de que o elenco chegue à Argentina em boas condições físicas e com a concentração máxima. A comissão técnica trabalha para corrigir os erros defensivos, ajustar o posicionamento no meio-campo e aumentar a efetividade no ataque, pontos que foram falhos na derrota para o Fortaleza. A partida contra o Racing é vista internamente como uma oportunidade de redenção. Uma vitória fora de casa pode devolver a confiança e recolocar o Flamengo no caminho das conquistas. O grupo sabe que a pressão será enorme, mas também entende que grandes times se constroem em momentos de adversidade. Como disse Jorginho, é o tipo de jogo que mostra quem está pronto para ser campeão. Entre frustrações, cobranças e esperança, o Flamengo vive dias intensos. A derrota em Fortaleza não muda o tamanho do time, mas serve como lembrete de que nada é garantido no futebol. O elenco rubro-negro precisará provar mais uma vez que sabe reagir. A batalha perdida no Castelão pode ter sido dolorosa, mas ainda há muitas guerras a serem vencidas. O próximo capítulo será escrito na Argentina, onde o Flamengo buscará transformar a D